Olá pessoal, tudo bem? E hoje vamos ter aqui um bolo de brigadeiro ao leite que é maravilhoso, super suave e é um brigadeiro incrível que vocês vão ver aqui a textura dele e toda essa massa que é maravilhosa também, que eu acho que eu nunca provei um bolo tão bom assim. E para fazer a massa eu vou peneirar todos os secos aqui. Eu tenho aqui o chocolate em pó, que eu tenho aqui 60 gramas de chocolate em pó, que equivale a meia xícara. Você pode fazer também com cacau em pó, só que você vai ter que colocar só 30 gramas, porque o cacau em pó é muito mais forte. E aí é só peneirar mesmo. Aqui também vou colocar o açúcar peneirado, que é 1,5 xícaras de açúcar, 220 gramas. Vou peneirar também, porque olha como fica grãozinhos maiores. E isso atrapalha a massa. Então é bom que peneire mesmo o açúcar para esse tipo de massa. E agora aqui eu vou peneirar também a farinha de trigo. Eu tenho aqui 185 gramas, que é 1,5 xícaras de farinha de trigo. É só peneirar também. E essa parte dos secos já está pronta. A gente vai agora só misturar com uma espátula ou um fouet para homogeneizar todos esses secos e ficar tudo bem misturado. Feito isso, aqui eu tenho meu leite. Meu leite tem temperatura ambiente. Eu vou colocar aqui agora 1 colher de sopa de vinagre de álcool. Aqui eu tenho meia xícara de leite, ou seja, 135 gramas. E eu também tenho aqui o vinagre, que deu 15 gramas de vinagre. Então é só misturar isso muito bem para que seja o buttermilk caseiro. E esse bolo vai só 2 ovos. Então aqui eu coloco 2 ovos. Coloco o óleo. Eu tenho aqui também 60 gramas de óleo, que equivale a meia xícara. E vou jogar logo o buttermilk. E também vai água nesse bolo. Aqui eu coloquei essência de baunilha, mas é totalmente opcional. E antes de colocar água morna, a gente vai misturar isso aqui por 1 minuto na velocidade 1 da batedeira. É só mesmo para misturar todos esses secos. E aí que você vê que começou a ficar um pouco difícil, a gente vai colocar aqui a água morna. Essa água tem que estar morna mesmo. E aí eu coloquei 135 gramas de água, que também foi meia xícara de água morna. Depois de homogeneizar bem, aqui eu coloco 1 colher de sopa de fermento químico para bolo, que são 10 gramas. E também eu coloquei aqui o bicarbonato de sódio. Eu tenho aqui 4 gramas de bicarbonato de sódio, que equivale aí a meia colher de chá. E aqui eu tenho uma forma 20 por 30, eu já untei e encacauzei ela. E olha como essa massa ela é um pouco mais líquida, ela é assim, certinho. Não pode também ficar batendo demais essa massa, porque só misturou muito bem e já está pronta. Não precisa ficar batendo. E aí vai para o forno de 28 a 35 minutos, vai depender muito do seu forno. Sempre a 180 graus ou pode ser 170 graus também. E aqui então nós vamos fazer o nosso brigadeiro ao leite. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado e eu vou utilizar 2 caixinhas de creme de leite. Eu tenho aqui aquele de 17% de gordura mesmo. Mas se você tiver um alto teor de gordura, melhor ainda. Vou colocar aqui também 10 gramas de manteiga ou margarina, sem sal ou com sal, não tem problema. E também tenho aqui 150 gramas de chocolate ao leite. Tem que ser ao leite porque o brigadeiro é ao leite e ele vai ficar totalmente bem suave. Aqui o meu tem 38% de cacau. E aí é só misturar isso em fogo muito baixo para que não afete a textura do nosso brigadeiro. E assim, ó, quando ele começa já a se desenhar por cima da panela, já está pronto. Então fez um caminhozinho aqui, já está ótimo, é só desligar e transferir para um refratário e deixar ele esfriar em temperatura ambiente, ou então você coloca na geladeira por mais ou menos 2 horas e em cima você coloca um plastiquinho, um papel filme, né, para que ele não fique ali um pouco com uma película por cima.
O meu aqui já esfriou, vou mostrar para vocês a textura. Olha isso, que cremosidade, como ele fica brilhante. E ele não fica um brigadeiro tão escuro, mas o sabor dele é maravilhoso. É assim mesmo, porque se a gente acrescentar muito chocolate aí, vai ficar diferente, vai ficar mais doce, vai mudar a textura do brigadeiro e assim já está perfeito. Aqui então eu tenho a massa, eu só tirei as pontas dela para vocês verem. Olha que massa úmida, muito macia. Vou só partir ela ao meio aqui com o cortador. Eu cortei assim para ficar mais quadradinho, para ficar melhor, porque eu não ia deixar esse bolo na forma. E ele rende muito bem esse bolo, então se você quiser fazer uma receita bem maior que essa, eu vou deixar aqui na descrição também. E olha só que coisa mais linda que é essa massa. Então, eu coloquei aqui o brigadeiro numa manga de confeitar, e aí eu vou, rechear ele assim, porque com a colher dá certo também. Mas assim, ele não levanta a massa, ele não precisa, ter muito aí mais cuidado com o bolo. É super simples rechear dessa forma e também fica um recheio bem uniforme na mesma espessura. Eu não molhei essa massa, não precisa de verdade, é uma massa muito úmida, extremamente úmida. Então se você quiser ainda molhar, você até pode, mas cuida na calda, porque senão ele vai ficar um bolo muito desmanchando. Eu acho que compensa muito sentir o sabor dessa massa sem a calda, porque ele fica maravilhoso. E aí, feito isso, coloco a outra parte do bolo por cima. Já ficou bom assim, mas ainda vamos melhorar. Vou colocar aqui uma ganache. Fiz uma ganache bem simples mesmo. Coloquei somente o chocolate ao leite e coloquei leite quente por cima, até dissolver bem e virou essa ganache. Vou deixar aqui na descrição todas as medidas para vocês. E aí, eu só vou espalhar um pouquinho com a espátula. Não vou aí fazer uma decoração bem grande, bem linda, não. Somente uma decoração mais fácil também, mais delicada aí. E aí, eu coloquei o restante do brigadeiro em uma manga de confeitar com o bico 22 da Wilton. Tô fazendo umas pitanguinhas aí por cima, para ficar mais bonitinho. E aí, eu vou colocar os brigadeiros. Esses brigadeiros eu também fiz, mas se vocês não quiserem, também não tem problema. A decoração é sempre opcional. Mas um bolo de brigadeiro ao leite, não pode faltar brigadeiro, porque fica muito mais lindo e sem contar que é muito mais delicioso. E assim ficou o nosso bolo. Ai, fica lindo e uma delícia. Se vocês nunca fizeram um bolo assim, vocês fazem, porque esse aí vai ser o favorito de vocês, porque ele é muito delicioso. Então vamos cortar uma fatia logo desse bolo, para ver como ele ficou por dentro. E olha só, já se preparem, porque ele fica maravilhoso. Já vou mostrar então aqui a realidade desse bolo. Um brigadeiro super cremoso, suave, não fica nem um pouco muito doce. Fica na medida certa, uma massa extremamente fofinha, que desmancha na boca, derrete, e essa ganache por cima para fechar com chave de ouro. E eu já elogiei demais esse bolo, já vou ficando por aqui, mas vou deixar aí para vocês então essa receita maravilhosa, e quem fizer, vem aqui contar nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz em saber. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima!